Senhor Jesus. Eu te amo essa tua palavra. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, Jesus é o Senhor. Senhor Jesus, agradecemos ao Senhor por essa noite, por essa oportunidade. Agradecemos a Deus por Ele ter trazido vocês aqui. Amém? Por ter trazido os convidados. Nós temos alguns convidados essa noite. Não é isso? Temos, né? Temos alguns convidados. Que vocês se sintam acolhidos e sejam bem-vindos. Que Deus possa falar para vocês também essa noite. Amém? Senhor Jesus, irmãos, nós estamos desfrutando da série Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Para os convidados entenderem, as nossas palavras, a nossa palavra ministerial é uma palavra temática. A cada 6 meses nós desfrutamos de um tema e de alguns livros específicos da Bíblia. O tema desse semestre, que começou agora, essa é a mensagem 3. O tema geral do semestre é Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E o livro específico é 1 Coríntios. Então, esse estudo ministerial está nesse livro chamado Alimento Diário, todo baseado na palavra de Deus, na Bíblia. É só um livro devocional feito diariamente, que nos remete sempre à Bíblia, porque a Bíblia para nós não é um livro de conhecimento, mas é o nosso alimento. O nosso espírito se alimenta da palavra de Deus. Então a Bíblia para nós é algo que nós nos alimentamos diariamente. Por isso que o hino que nós cantamos agora diz: o caminho é comer. Amém? Senhor Jesus. Então essa semana nós estamos com a semana 3, é a mensagem 3ª, cujo título é A Vida do Corpo. Amém? Como é o título? A Vida do Corpo. Senhor Jesus. Então vamos ficar todos de pé e vamos ler e ruminar um pouco Romanos capítulo 12.
os versículos 4 e 5. Romanos 12, versículos 4 e 5. Amém? Senhor Jesus. Romanos 12, versículo 4 e 5 diz assim: porque assim, sim, amém. Leia para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: ó, assim também nós, conquanto muitos, nós somos muitos, mas mesmo sendo muitos, somos um só corpo em Cristo. Amém? E mais, nós somos membros uns dos outros. Senhor Jesus, embora sejamos muitos, somos um. Senhor Jesus, podem sentar, irmãos. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós ainda, você pode te perguntar, mas Adriano, você não falou que era 1 Coríntios? Que é um estudo de 1 Coríntios? É de fato o estudo de 1 Coríntios. E quem já leu a Bíblia sabe que 1 Coríntios foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo a uma igreja específica, a igreja na cidade de Corinto, que ficava na antiga Grécia, uma cidade portuária muito importante. E tinha a igreja de Cristo fundada lá naquela igreja, resultado do apostolado de Paulo. E é uma carta que trata de problemas. Afinal, toda a igreja tem problema. Não é verdade? Ou não? Sim. Não é isso? Uma igreja que não tem problemas não está mais nessa terra. Já foi arrebatada. Mas uma igreja que tem problemas é uma igreja normal. A igreja em Éfeso tinha problemas. Cá, Paulo escreveu a carta para os Efésios. As igrejas de Colossos, que era uma região cheia de problema, Paulo escreveu a sua carta aos Colossenses. Se Paulo fosse escrever uma carta hoje, se ele ainda estivesse aqui nesse mundo, possivelmente ele escreveria uma carta para nós. Olha que bom, porque nós temos problemas. Louvado seja o Senhor pelos nossos problemas. Então, se você precisa se libertar, nós essa noite precisamos nos libertar dos preconceitos. Se nós temos uma visão negativa da igreja e dos irmãos, porque eles têm problemas, essa visão, de acordo com a Bíblia, não faz sentido. Porque você tem problemas, tem suas limitações e seus defeitos, eu tenho os meus. O que nós precisamos é dar a visão do corpo e aprender a viver com as diferenças, cuidando e amando uns aos outros, mesmo com defeitos e problemas. Amém? Tire a régua da sua mão. Pare de medir os irmãos com a sua régua. Tire ela da sua mão. Largue essa régua. Amém? Amém. E ame. Amém. No lugar de criticar e medir, ame. O caminho de Cristo é o caminho do amor. Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, essa visão do corpo, para a gente entrar em 1 Coríntios, primeiro nós precisamos ter essa visão muito definida e clara no nosso coração e na nossa mente. Porque aí então nós vamos enxergar os problemas da igreja, nós vamos enxergar os irmãos com outro olhar. Não mais um olhar de crítica, um olhar faccioso, mas um olhar cheio de amor, vendo os irmãos como os meus membros. Afinal, como Paulo diz aqui no capítulo 12, nós somos membros uns dos outros. Não é verdade? Senhor Jesus, imagine se sua mão direita começa a competir com a sua mão esquerda. Você não consegue fazer nada. Imagina o seu olho direito dizendo, eu quero olhar para frente. E o seu olho esquerdo dizendo, não, vamos fechar os olhos agora. Veja, que confusão. Não há isso no nosso corpo. Pelo contrário, os membros, eles cooperam uns com os outros. Não é isso? Os membros cooperam uns com os outros. Ontem à noite a gente estava assistindo um programa de TV que era uma competição de casais. E tinha uma prova de equilíbrio lá. Era uma mesa, eles colocavam as peças
E quem ganhava era aquele que equilibrava a mesa, segurando com a perna e colocando a mão aqui. E sabe, eu pude ver ali algo espiritual. Todo o corpo cooperando com o competidor. Ele usou a perna para segurar a mesa, usou o braço para pegar as pernas. Veja, no corpo, irmãos, não há competição entre membros. Pelo contrário, a coordenação, a cooperação. Amém, irmãos? Então Paulo deixa bem claro aqui, meus amados, olha só. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, no seu corpo você tem muitos membros, não tem? Temos os membros inferiores, os membros superiores, não é verdade? Mas nem todos os membros têm a mesma função, claro. Cada um de nós temos uma função diferente, não é verdade? Mas ele diz, assim também nós, com quantos muitos, somos um só corpo, e em Cristo, nós somos um, irmãos, em Cristo, e membros, nós não somos o corpo, nós somos membros, amém? Você não é o corpo, você é um membro do corpo. Isso significa dizer que se você for tirado do corpo, você vai morrer. Você vai morrer. Imagine que cena fúnebre, macabra, arrancar um braço de uma pessoa, um dedo. Depois de algumas horas, já perde a corrente sanguínea, já muda de cor. E as horas vão passando, vai entrando em estado de putrefação, chegando um momento que começa a cheirar mal. Perdeu a corrente sanguínea, perdeu a corrente da vida. Então nós, fora do corpo, nós estamos mortos. Perdemos a corrente da vida. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Significa dizer que já que eu não sou o corpo, que eu não sou a igreja, essa ideia de ficar sem reunir, de ficar em casa, não, irmão, mas eu vou ler a Bíblia todinha, todos os dias. Que bom. Vou invocar o nome do Senhor várias vezes durante o dia, né? Vou ler o alimento diário, vou ler todos os estudos vida sozinho. Se você tiver essa mentalidade, irmão, você vai morrer espiritualmente. É impossível viver a vida da igreja fora do corpo. Assim como é impossível para um membro se manter vivo fora do corpo. Amém? Senhor Jesus. Então só há vida espiritual vivendo no corpo. Só há progresso, só há como crescer vivendo junto com os irmãos. Amém? Essa é a visão do corpo que nós precisamos ter, meus irmãos. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Para os convidados entenderem, abra aí em Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual, sim, amém, Senhor Jesus. E vamos ler o capítulo 5, versículo 30. Capítulo 5 de Efésios, versículo 30. Amém? Porque somos membros do seu corpo. No capítulo 1, ficou claro. A igreja é o corpo de Cristo. O que é o corpo de uma pessoa, irmãos? O que é o seu corpo? O meu corpo é a minha expressão. Onde quer que o meu corpo esteja, eu estou. As pessoas podem me ver. Se eu falar, as pessoas vão poder me ouvir. É por meio do corpo que nós nos expressamos. É através do corpo que as pessoas me veem, me conhecem, veem o que eu falo, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Então o corpo de Cristo é a sua expressão. Amém? E esse corpo, hoje, não é mais um corpo físico. Foi
há 2000 anos atrás, lá na Palestina, durante 33 anos e meio, o Senhor, condicionado a um corpo físico, pisou naquela terra, comeu e viveu normalmente como homem. Hoje, depois de morrer, ressuscitar, tornar seu espírito, o seu corpo não é mais físico, mas espiritual. O seu corpo é um corpo espiritual, celestial. É o corpo que nós chamamos, e ele mesmo chama de a igreja. Amado convidado, a igreja não é um prédio. Isso acaba com a concepção tradicional religiosa. Quando eu aprendi a ler, alguns anos atrás, lá no bairro do Santa Rosa, um colégio, eu me lembro ainda, viu? O colégio lá tinha uma cartilha de ABC. Aí tinha A e um avião. A criança, né, sendo alfabetizada, conhecendo as letras, relacionando aos objetos. Esse é o método de Paulo Freire, né, de ensinar, de alfabetizar as pessoas. Nunca mais você esquece, ó. Eu tô com 40 e alguns anos, nunca me esqueci. Aí tinha o I, aí tinha uma igreja. Ou o que dizem que é a igreja. Tinha uma capelinha, uma porta, uma fechadura e uma cruz. E de igreja. Isso é falso. De acordo com a palavra de Deus, a igreja não é um prédio. Apague isso da sua mente e do seu coração. A igreja é um organismo vivo, é o corpo de Cristo. E esse corpo, ele tem membros. E esses membros somos nós. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, 5:30, Efésios. Porque somos membros do seu corpo. Você é um membro do corpo. Nós não somos o corpo. E esse membro, aliás, esse corpo só se expressa plenamente quando todos os membros estão de maneira coordenada, juntos. Então, sozinhos, irmãos, nós não somos nada. Nós somos um corpo, um membro sem vida. E com o passar do tempo, mortos. Precisamos uns dos outros, irmãos. Louvado seja o Senhor. Precisamos desse viver e dessa visão para viver a vida da igreja. Amém? Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18. Diz aqui, ó. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Ou seja, se você creu no Senhor, confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você passou a ser um filho de Deus e agora você é um membro do corpo. Amém? Você não é parte integrante de nenhuma religião. Quando nós cremos em Jesus, não significa dizer que agora eu sou parte da religião A, B, Y, Z. Não, você é um membro do corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor Jesus. E ele diz aqui, ó, que foi o Senhor, foi o próprio Senhor que colocou você no corpo. Amém? Não foi homem nenhum que colocou você no corpo. Olha que coisa maravilhosa. Deus que colocou você, que escolheu você. Não é mérito de homem nenhum, irmãos, mas o mérito é total de Deus. Foi Ele que nos salvou e foi Ele que nos colocou no corpo como membros. Amém? E como lhe aprove, ou seja, se tem um irmão aqui que você não gosta, né? Você deve pensar, pô, se eu fosse Jesus, eu não colocava esse irmão, não. Olha, cuidado, que quem escolheu foi o Senhor. E Ele colocou esse membro junto de você. Foi o próprio Deus. Cada um de nós. Foi o próprio Deus que nos escolheu. E como lhe aprove, significa dizer, como Ele achou conveniente. Né?
Você poderia ter nascido há 100 anos atrás. Ou melhor dizendo, você poderia ter nascido há 500 anos atrás, na época da Reforma, lá na Alemanha, e ter servido junto com o irmão Martinho Lutero. Mas não. O Senhor queria que você nascesse no século 20 para o século 21 e viesse viver na Paraíba, em Campina Grande, e servisse junto com Joabe, para você ser aperfeiçoado. Aí cresce. Aí cresce. Senhor Jesus. Deus é sábio, irmãos. Ou você não confia em Deus? Você acha que Deus errou? Colocando você aqui em Campina para servir com o irmão A, com a irmã. Você acha que Deus erra? Quem erra é você. Olhando com um olhar negativo. Quem erra sou eu. Desenvolvendo sentimento negativo contra irmãos, criticando. O erro está em mim e em você. Deus não. Senhor Jesus. Vamos dar uma puladinha aí agora para o versículo 24. Ele diz: mas os nossos membros, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo. Veja só, o nosso corpo é todo coordenado pela cabeça. A Bíblia diz que o Senhor é a cabeça do corpo. Nós somos os membros diferentes, cada um aqui tem uma função diferente, né? Nós somos esses membros diferentes, coordenados pela cabeça. A autoridade é a cabeça, irmãos. A coordenação vem da cabeça. Nós não estamos no corpo de Cristo estando subordinados a homens, não. O nosso cabeça é Cristo. Amém? E Ele nos coordena, né? A 24. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Ou seja, existem membros, vamos dizer, que têm funções não tão assim a olhos vistos, né? Irmãos mais simples, mas esses têm significado, esses têm importância, às vezes muito maior do que membros que se destacam e que aparecem. Isso Paulo está querendo dizer, ele conclui no versículo 5, para que não haja divisão no corpo, ou seja, todos os membros são importantes. Você é importante. Diga para o irmão, a irmã que está do seu lado, você é importante. Senhor Jesus. O problema é que nós nos esquecemos disso. O problema é que Satanás vem e fala nos nossos ouvidos besteira. Nós ouvimos e esquecemos disso. Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. O menor dos irmãos, o mais simples dos irmãos, é extremamente importante. Senhor Jesus, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros, coopere com os irmãos. No lugar de criticar, de apontar os erros, coopere. Ó Senhor Jesus, com igual cuidado. Vamos ter cuidado uns com os outros, irmãos. Vamos cuidar uns dos outros. Vamos cultivar essa esfera de cuidado. O mundo é tão frio lá fora, irmãos. Esse mundo, as pessoas são cada vez mais egoístas lá fora. Vamos cultivar o amor fraternal aqui dentro. Vamos aquecer uns aos outros. Mas os irmãos não fazem isso, Adriano. Né? O irmão lá. E você mesmo não faz. Você é o primeiro que não faz, né? E por que você não faz, já que eu não faço? Faça você. Eu vou ser contagiado quando eu ver você fazendo. Não é? No lugar de nós apontarmos a falha, tomemos a iniciativa. Senhor Jesus. Irmãos, a vida é algo que contagia. Quando a vida começa a soltar, acontecer, contagia os outros, cara, não é? Quando a vida começa a aparecer, você, nossa, eu quero, eu vou. Irmãos, a nossa tendência natural é só de apontar, não é? Mas nós, irmãos, cada um aqui, se cada um de nós, vai começar por mim, se cada um de nós colocássemos diante do Senhor a seguinte
ou o seguinte pensamento: Senhor, me dá um irmão para eu cuidar. Um irmão, uma irmã para eu cuidar. Todo mundo aqui ia ser apacentado. Não é verdade? Todos nós seríamos apacentados. Mesmo, irmãos, que nós não tenhamos isso ainda, isso é um bom sinal. Porque nós estamos sendo aperfeiçoados ainda. Veja como o nosso olhar precisa mudar em relação à igreja. Se nós vemos os irmãos como os nossos membros, e, como ele diz aqui, com o sentimento de não promover a divisão, mas com o sentimento de cooperar, de cuidar, em favor uns dos outros, irmãos, que esfera maravilhosa nós não estaremos criando. Que impacto nós não estaremos criando. Não é? Mona Lisa começou a reunir agora há pouco, e ela falou para mim, e Cristiano também falou para mim já: irmão, quando eu comecei a reunir, eu me senti tão acolhido. Não é? Eu me senti assim, eu chego no local, os irmãos parecem que me conhecem há 20 anos. Olha só. Senhor Jesus. Irmãos, tudo depende de como você olha. Tudo depende de como nós olhamos, como nós vemos. Não é? Se eu colocar uma lente escura agora aqui no meu óculos, eu vou ter uma visão. Se eu tiro, eu tenho uma visão mais clara. Tudo depende do nosso olhar. Se nós vivemos a vida da igreja tendo a visão do corpo, nós vamos amar os irmãos. Nós vamos cooperar com os irmãos. Vamos cuidar dos irmãos. No lugar de criticar. De apontar os defeitos. Senhor Jesus. E muitas vezes nós temos razão. Os irmãos são cheios de defeito. Eu sou cheio de defeito. Mas se eu tomar essa postura, eu vou ignorar os defeitos e vou cooperar. Irmão, a sua vida da igreja vai mudar. Vai mudar. Amém? Senhor Jesus. Então essa é a visão do corpo, irmãos. Essa visão em que a igreja não é uma instituição, não é uma religião. Estou falando bem para os convidados entenderem direitinho. Essa visão de que a igreja não é um prédio, mas que a igreja é o corpo de Cristo, a sua expressão aqui nessa terra, e que os crentes, nós somos membros desse corpo. Essa é uma visão que transformou a minha vida e tem transformado. É uma visão diferente de tudo que o cristianismo fala, de tudo que a teologia tradicional fala. O problema é quando Paulo começa em Romanos capítulo 12. É a diferença entre a visão, poderíamos chamar de revelação, e a prática. Quando nós temos essa visão maravilhosa, estava falando agora com os irmãos lá no aniversário que teve do irmão agora, né, do filho do irmão, a gente estava lá tendo comunhão, e eu falando um pouco da minha experiência. Cada irmão, foi, Cristiano, a gente conversando das experiências nossas, e eu falando para os irmãos que eu passei 7 anos no protestantismo. E há alguns anos atrás, eu chego no local de reunião e vejo um irmão falando sobre a igreja. Isso um sábado à noite. Eu fiquei tão desorientado, aquela visão mexeu tanto comigo que eu passei a noite inteira sem dormir. A gente começou a ter comunhão, conversando sobre a igreja. E quando a gente conversando no meio da sala do irmão, eu escuto o galo cantando. Eu digo: eita, irmão, eu nem avisei meus pais, ó. Aí quando ele abriu a porta da sala, o dia estava clareando. A gente atravessou a noite inteira. Eu nem senti. Essa visão é algo tremendo, irmãos. Ela acabou com a minha vida religiosa. Eu não consegui mais voltar para as religiões. Como aquele hino que nós cantamos, né? A igreja é o meu lugar. Aleluia, eu encontrei, né? Essa esfera, esse viver. Essa revelação mexeu comigo. Só que isso acontece com todos nós, certo? A gente ganha a visão, a revelação, aí começa a viver com os irmãos, aí começa a ter alguns arranhões com alguns irmãos, e a gente começa a ver que todos os irmãos têm defeitos, né? Aí começa a ficar difícil.
Eu poderia até ter dito para o irmão, irmão, aquela visão que você falou para mim, que eu tive, ó, super bacana, visão espiritual, mas não dá não para reunir com esses irmãos não, porque, né? Irmãos, nós precisamos ter a visão. Essa visão do corpo, ela muda tudo. Vamos abrir aqui em Mateus, capítulo 23, Mateus, ó Senhor Jesus, não é Mateus capítulo 23, deixa eu ver, é a parábola da hospedaria. Alguém sabe onde é que está a parábola da hospedaria? Ó Senhor Jesus. Lucas, eu esqueci de... o bom samaritano. Lucas 10. Senhor Jesus. Lucas 10. Veja só. Lucas 10, a partir do versículo... Isso. Não vai dar para ler por causa do tempo, mas para os convidados, a partir do versículo 25, Lucas 10. Teve um homem que foi assaltado. Aqui é a parábola do bom samaritano. Um homem, ele estava andando e foi assaltado por ladrões. Os ladrões, além de assaltá-lo, de roubar os seus bens materiais, ainda o espancaram. E esse homem ficou prostrado lá no meio da avenida. E uma série de pessoas começou a passar, olhava ele lá e continuava a sua caminhada, né? E o Senhor começa a dizer aqui que até religiosos, pessoas, todo tipo de pessoa passou e ignorou o estado daquele homem. Só que um homem, esse bom samaritano, viu essa pessoa lá prostrada, caída no chão, e o levou para a hospedaria. E deixando essa pessoa lá na hospedaria, ele ainda pagou a diária da hospedagem, o dinheiro do medicamento, e quando aquela pessoa restabelecesse a sua saúde, ele pudesse viver a vida normalmente. Vamos trazer agora para a nossa experiência. Irmãos, Satanás roubou todos nós aqui e nos espancou. Quando nós estávamos no mundo, o mundo judiou com todos nós aqui, irmãos. Não é verdade? Todos nós fomos maltratados no mundo, fomos decepcionados. Os pecados, né? Depressão. O mundo judiou conosco. Quando o Senhor nos encontrou, o Senhor é esse bom samaritano, Ele nos encontrou no chão. Não é verdade? Ele nos encontrou no chão, caído. Só que o Senhor nos trouxe para a hospedaria. Essa hospedaria é a igreja. E nessa hospedaria, aquele homem que estava machucado, ele é o quê? Ele é curado. Mas como? Ele é tratado. Os medicamentos são aplicados nele. Ele é colocado em repouso. Essa é a visão que eu e você precisa ter da igreja. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. Pelo contrário, a igreja é um lugar de pessoas que chegam do mundo cheia de manias, maltratadas, caídas, cheias de pecado, cheias de imperfeições. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Todos nós aqui viemos na igreja cheia das nossas características humanas, da nossa carne. O bom samaritano nos salvou, nos trouxe, e na igreja nós estamos sendo cuidados. Na igreja nós estamos sendo tratados. É na igreja que nós somos curados. Senhor Jesus. Os irmãos estão entendendo? É aqui, irmãos, aqui não, que eu falo aqui, ó, não é esse lugar não. É nesse viver que eu digo. É no viver da igreja que as nossas feridas estão sendo saradas. Ó Senhor Jesus. E foi Deus que nos trouxe para cá, irmãos. Se nós tivermos esse olhar, irmãos, nós vamos ter mais tolerância, mais compaixão e misericórdia dos irmãos. O mundo é tão intolerante, irmãos.
De 2 anos para cá, o Brasil está numa guerra tremenda, ideológica. Ninguém admite pessoas que pensam diferente, que defendem uma posição política, religiosa diferente. É uma intolerância absurda. E é uma intolerância de humilhar o próximo, de... Irmãos, a igreja não, irmãos. Na igreja nós toleramos as pessoas assim como o Senhor nos tolerou. Amém? Nós acolhemos as pessoas. Acolhemos os irmãos. Com esse olhar, nós vamos criar ainda mais no nosso meio uma esfera de amor, de cooperação e de cuidado. Amém? Senhor Jesus. Então, quando nós começamos a reunir, olhando com a visão do corpo, eu estou aqui na igreja para ser aperfeiçoado. Nós estamos aqui na igreja sendo aperfeiçoados. Como é que eu vou exigir que o irmão já seja plenamente maduro, saiba lidar com todas as situações? Não, o irmão tem suas imperfeições, assim como eu tenho. Olha como muda a visão, não é? Olha como muda a visão. Ó Senhor Jesus. Por isso que em Romanos capítulo 12, vamos lá? A partir do versículo 1, Paulo vem nos introduzir na vida prática, na prática da visão do corpo. Do capítulo 1 ao capítulo 11, 8, a partir do capítulo, até o capítulo 8, todos os historiadores da Bíblia, é quase unanimidade, dizem que Romanos é o evangelho de Paulo. Capítulo 1 mostra a condição caída do homem. Aí Paulo vai desenvolvendo a salvação completa de Deus, a redenção, a regeneração. Depois ele desenvolve a transformação, né? Que está dentro da revelação de santificação, que culmina na glorificação. Até o capítulo 8. Do capítulo 9, 10 e 11 nós desfrutamos na semana passada, que fala a respeito da eleição de Deus. Os irmãos lembram? Senhor Jesus. O capítulo 10 que fala do invocado nome do Senhor. Amém? E o capítulo 11 que fala do povo de Israel, de uma maneira que eles ainda não perderam, mas que está reservado para eles ainda as bênçãos de Deus. Quando chega no capítulo 12, irmãos, Paulo começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos. Por que esse rogo? Irmãos, não é fácil praticar a visão. A visão, a revelação, nós podemos até tê-la. Agora, ser fiel a ela é outra consideração. Ser fiel a essa revelação é praticá-la, é vivê-la. Paulo começa suplicando: rogo-vos, pois, irmãos, que vocês pratiquem essa revelação. Ele diz: pelas misericórdias de Deus. O irmão compartilha nessa mensagem que misericórdias poderia ser traduzido por compaixão. Pela compaixão de Deus. O que é misericórdia? Misericórdia é você dispensar ao caído, miserável, a graça. Certo? A compaixão envolve empatia. É você se colocar no lugar do miserável, do caído, e tirá-lo daquela condição. Você se colocando no lugar dele. Então a compaixão é algo muito mais envolvendo a empatia. Tá bom, irmãos? Senhor Jesus. Aí ele diz que apresenteis o vosso corpo. Irmãos, para praticarmos essa visão, para vivermos a visão ou a vida do corpo, nós precisamos, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, apresentar o nosso corpo. Amém? Como é que seria possível viver a vida da igreja sem estar aqui nas reuniões? Como é que nós vivemos a vida da igreja? Apresentando o nosso corpo.
trazendo o nosso corpo para as reuniões, colocando o nosso corpo à disposição dos serviços, não é verdade? É assim que se vive a vida da igreja. Como é que nós vamos poder... eu quero viver, irmãos, a vida da igreja sem vir para as reuniões. Aí você pode até dizer, irmãos, eu quero viver a vida da igreja. Aí, você quer viver a vida da igreja? Então vamos servir no serviço de música? Vou não. Vamos servir no serviço de recepção? Também não vou. Vou ficar em casa. Mas eu vou viver a vida da igreja. É possível isso? Não, irmãos. É preciso apresentar o corpo. Amém? Primeiro passo é você apresentar o corpo. Senhor Jesus. E ele diz mais: por sacrifício vivo. No Antigo Testamento, o sacrifício era um sacrifício morto. Um animal era morto no altar. No Novo Testamento, o nosso sacrifício é cheio de vida. Amém? É um sacrifício vivo. Senhor Jesus. E ele continua: que é o vosso culto racional. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, onde não há sacrifício, não há aperfeiçoamento. Quando não há sacrifício, não há a prática da vida da igreja. Pode ver, irmãos, todo serviço na igreja que dá frutos, ou tudo que nós começamos a fazer no Senhor que dá fruto, envolve sacrifício. A gente chega aqui no local, vê os instrumentos ali bem colocados, todos os irmãos cantando, não é verdade? Tudo direitinho, os irmãos estão tocando direito, de maneira afinada, não é verdade? Pode ter certeza que tem alguém se sacrificando ali para isso acontecer. Amém, irmãos? Se não houvesse o mínimo de sacrifício, o serviço não sai. Né? Domingo à noite, você está em casa, tranquilo, né? Assistindo a sua programação de TV, bem à vontade na sua casa, mas terça-feira vai ter o programa de rádio. E vai ter uma equipe que vai sacrificar esse conforto que você está desfrutando em casa para reunir e fazer a coordenação e preparar o programa de rádio. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Irmãos, se você e eu, se nós não tivermos essa disposição nossa de nos colocarmos à disposição do Senhor para viver a vida da igreja, para vir para as reuniões, para servir, não dá nem para começar a conversar com você sobre a vida do corpo. É o primeiro critério, é a primeira exigência. Então, irmãos, não há justificativa para nós. Célio estava dizendo isso para mim hoje. Não é sério? Não há justificativa para nós. Senhor Jesus, precisamos colocar o nosso corpo à disposição do Senhor. Amém? E aproveite enquanto você tem saúde. Aproveite sua juventude, sua energia. Deus vai honrar isso, irmãos. Deus vai honrar isso em você. A melhor parte da sua vida, você está sacrificando para Deus. Senhor Jesus, você vai ser honrado. Amém? Senhor Jesus. Então vamos aqui, ó. Às vezes tem irmãos que dizem assim, do trabalho, né? Eu já tive uma experiência dessa, por falta de tempo. Irmão, não dá para eu estar nas reuniões, né? Eu tive uma experiência, o irmão Pedro fala sobre isso. Eu tive uma experiência, eu quero encorajar você essa noite. Eu passei muitos anos trabalhando à noite. Eu era professor, trabalhava à noite. E eu não tinha tempo para vir para as reuniões. Eu só chegava a reunião no sábado e no domingo. E muitas vezes eu trabalhava no sábado e no domingo em Caruaru. Eu passava, às vezes, meses sem reunir. E eu comecei a orar. Senhor, me dá um emprego que me dê tempo. Ó Senhor Jesus, eu comecei a orar. Senhor, eu quero reunir. Eu quero estar junto com os irmãos. Me dá um emprego, Senhor, que me dê a condição de viver com dignidade e me dê tempo para te servir. Irmão, se você fizer isso com o coração aberto, com sinceridade, irmãos, o Senhor vai te dar. Ele vai abrir a porta. Agora, esse precisa ser o desejo do seu coração. Você precisa crer nisso.
trabalho é algo que usurpa muito o tempo dos irmãos. Senhor Jesus. Ele continua: e não vos conformeis com este século. Século aqui, a gente já falou muito sobre isso, é aion, o presente século, a modernidade. Eu tenho que entrar mais em detalhes aqui por causa dos convidados. Na Bíblia, no Novo Testamento, existem duas expressões que significam mundo. Uma é cosmos, que significa o sistema maligno criado por Satanás para tirar duas coisas do homem. Primeiro, o seu tempo e o seu coração de Deus. Certo? Toda a engrenagem tem uma mente ali por trás. Você tem a indústria do entretenimento, certo? Muitas vezes, irmãos e jovens passam 3 horas assistindo uma série, mas não passa 30 minutos lendo a Bíblia. Aquilo ali é fascinante e está roubando o teu tempo. Nenhum problema em assistir série, tá? Mas todo o problema é sem ler a Bíblia, né? E não ler a Bíblia. Enfim, todo esse cosmos é toda uma engenharia criada por Lúcifer, para ocupar o homem e tirá-lo da presença de Deus. E roubar do coração do homem aquele espaço em que Deus iria ocupar. Só que aqui é aion, que significa o presente século, é o mundo hoje, é a modernidade. É o século em sua manifestação. É o mundo que nós estamos vivendo hoje. Um exemplo que os irmãos sempre usam, a questão da moda. A cultura, a ideologia, hoje, né? Então, é isso que Paulo está falando, ó. Não vos conformeis com esse mundo de agora, de hoje. O que é conformar? É tomar a forma, é assumir a forma desse mundo, se tornar mundano. Paulo está dizendo isso para nós aqui. Não seja mundano, seja espiritual. Senhor Jesus, mas como é que eu não vou ser mundano? É preciso que haja uma transformação. Amém? O que é transformar? Transformar é pegar algo que já existe e mudar a forma e o conteúdo. Isso é transformar. Transformar o quê? Pela renovação da nossa mente. Veja que agora já não é mais o corpo, agora é a alma. O primeiro aspecto é apresentar o corpo, agora é transformar a alma. Amém? Senhor Jesus. Então é a nossa mente, que é o carro-chefe da alma, precisa ser transformada. A tua mente, a minha mente, precisa ser mudada na forma e no conteúdo. Os nossos pensamentos, a nossa vontade, as nossas emoções, ela precisa ser transformada. Como? Senhor Jesus, para que experimenteis, para que nós possamos experimentar a vontade, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é necessário que haja essa transformação. Amém, irmãos? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nosso coração e tempo devem ser para o Senhor. Você tem esse sentimento? Meu coração precisa ser para o Senhor. Senão meu coração vai ser conformado a este século. O meu tempo precisa ser para o Senhor. É aí que nós vamos viver a vida do corpo. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Continuando aqui, irmãos. No capítulo 3. Aliás, no versículo 3. Paulo diz: porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Irmãos, nós precisamos viver a vida da igreja, a vida do corpo, pensando com moderação, tendo uma visão moderada a nosso respeito. Não nos considerando superior a ninguém. Mas também, ao mesmo tempo, é isso que quer dizer moderação, não nos considerando a pior das pessoas, mas nos considerando como membros e nos colocando à disposição do Senhor. Amém?
Senhor Jesus. Talvez tenha alguns irmãos aqui que pensem: eu não sou útil e nunca o serei. Senhor Jesus, pense com moderação. Se coloque diante do Senhor, que o Senhor vai lhe usar. Essa é a vontade dele. Amém? Senhor Jesus, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Irmãos, nem todos nós temos a mesma função. Né? Talvez um irmão tenha a função de falar, outro tenha a função de administrar. É por isso que nós somos o corpo. Cada um de nós temos uma função diferente. Nós não podemos ficar medindo os irmãos. A minha função é de falar e querer que todos os irmãos falem. Não. Veja como essa visão é equilibrada. Se eu tenho a função de falar e o irmão Kennedy tem a função de administrar a igreja, por exemplo, eu preciso fazer a minha parte falando e cooperar com o Kennedy para que ele administre. Fazendo isso, o corpo terá sua expressão. Essa é a vontade de Deus. É assim que nós devemos viver a vida da igreja, a vida do corpo. Amém? Senhor Jesus, assim também nós, com quantos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça. O que é um dom, irmãos? Um dom, na verdade, é uma habilidade, certo? É a capacidade de fazer algo. Esse dom específico se refere à vida de Deus que você recebeu quando você creu. Um pato, ele precisa ir para uma escola de natação para aprender a nadar? Ou não? Precisa? Não precisa. A vida do pato já tem o dom de nadar. É só jogar ele dentro do lago que ele, no começo ele vai se enrolar um pouquinho e daqui a pouco ele está nadando. É a vida do pato. Então a vida de Deus, quando ela entra em você mediante a graça, o que é a graça? A graça, irmãos, Deus em Cristo, no Espírito, te alcançou, me alcançou. Eu era aquele homem lá, jogado na rua lá, Satanás me roubou, me espancou, e o bom samaritano foi lá e me acolheu. Isso é graça. Então essa vida, essa graça entrando em você, a vida de Deus, ela é cheia de habilidades espirituais. Isso é o dom, tá claro para os irmãos entenderem? Se a vida de um pato tem suas habilidades, imagina a vida Zoé, a vida de Deus, a vida divina. Quantas habilidades e dons espirituais. Ele começa a dizer aqui, que nos foi dada, se profecia, o dom da profecia, o dom de falar a Deus. Irmãos, nós temos um conceito, alguns de nós ainda têm, um conceito tradicional, religioso, do que é profecia. E eu quero falar isso também para os convidados essa noite. Profecia não é predizer. É o terceiro ou quarto significado, de acordo com o hebraico e com o grego. Predizer. Dizer o que vai acontecer. No grego, a palavra profecia significa falar por alguém. É diferente. É claro que quando Deus fala, muitas vezes ele precisa dizer o que ele vai fazer, né? Ele está predizendo. Mas esse não é o sentido original da palavra profecia. É falar por alguém. Então, o profeta é aquele que fala por Deus. Se Deus tem algo para falar, ele precisa de alguém. Ele vai falar por meio de alguém. Esse alguém é o profeta. Amém, irmãos? E no Novo Testamento é a inspiração no espírito humano. Deus, como espírito, no espírito do profeta, usa e fala. Os irmãos estão entendendo? Então isso é profecia. Profecia não é a habilidade de falar em público, irmãos. Se o irmão tem a habilidade de falar em público, ele é um profeta. Não necessariamente. Não necessariamente. Se ele fala por Deus, ele é um profeta. E eu vou mais além. Eu repito as palavras do irmão Whitney Lee. É falar Deus. Deus sair pela boca do profeta e tocar em você. Isso é profetizar.
Amém, irmãos? Senhor Jesus. Então ele diz aqui, ó, essa profecia é segundo a proporção da fé. Não é uma questão de capacidade humana, mas é a proporção. Quanto mais fé, mais dom, mais profecia. Isso é o que o irmão chama de ciclo da vida. Ciclo da vida. O que é o ciclo da vida? Eu recebo a vida de Deus, recebo os dons, exercito o dom, mais dom, eu recebo o quê? Mais Deus, mais graça. Amém? Os irmãos estão entendendo? Isso vai gerar em mim o ministério. Senhor Jesus. Isso vai gerar o ministério. Veja, irmão, se você for, quem gosta de ir para a academia aqui, malhar, sabe, vai entender o que eu estou dizendo. E até quem não vai também vai entender, eu acho. Qual é o membro que desenvolve? Aquele que você exercita. Se você não exercitar, você vai sofrer de hipertrofia. Nós temos professor de educação física aqui, ó. Hipertrofia, né? Vai atrofiar, não vai desenvolver. Amém? Você é um membro. Você precisa exercitar o seu dom. Senão você vai atrofiar. Você não vai crescer. Você quer crescer? Quem quer crescer aqui na vida? Senhor Jesus. Só existe uma maneira de crescer na vida. Primeiro, é estando no corpo e funcionando. Se você não exercitar o seu bíceps, o seu dom, você vai atrofiar. Você não vai crescer. Senhor Jesus, então use o seu dom. A vida de Deus foi dada, foi introduzida em você. Você tem pelo menos um dom. Amém? Use o seu dom. Senhor Jesus, qual é o seu dom? Ele diz, é ministério? O que é ministério aqui? Diaconato, diaconia. É servir? Ah, irmãos, o meu encargo é servir os copinhos para os irmãos. Vai, irmão, exercita, fala com Joabe, entra no grupo lá da mesa do Senhor, né? Fala com Alfredo. É isso aí, vai lá. E servindo o copinho, servindo, recebendo graça, mais vida. Vai crescendo. Vai crescendo. É só um exemplo, pode ser outros, tá? Você precisa se dedicar. O que é que Paulo fala no versículo 7? Dedique-se, né? Aquele que ensina, ensinar é diferente de profetizar, irmãos. Ensinar é diferente de profetizar. O que é que o mestre ensina? O mestre é aquele que ensina. Ele ensina aquilo que foi falado pelo profeta. O profeta falou inspirado por Deus. O mestre, com base no que o profeta fala, ensina os irmãos. Tá claro? Veja que olhando por esse lado, nós vemos que nós temos poucos profetas na igreja. Nós temos mais mestres. Olhando por esse lado, não é verdade? São mais mestres do que profetas. Senhor Jesus. Ele continua. Ou que exorta, façam com dedicação. O que contribui com liberalidade. Contribuir aqui é ofertar. Isso é um dom, irmão, o dom de ofertar. Tem irmãos que têm pouco, mas não deixam de ofertar. Vou contar só um exemplo, meu tempo já está estourando aqui, vou contar só um exemplo para vocês, do Chile. Nosso vizinho aqui, o Chile. Há 20 anos atrás, o Chile era um dos países mais pobres da América Latina. E a Venezuela era a 10ª economia do mundo, há 20 anos atrás. O irmão Dong esteve lá, e ele conta isso, que ele começou a estimular os irmãos pobres, lá que eram muito pobres na época, a ofertarem. E os irmãos começaram a ofertar na igreja. Eu não sei se vocês vão crer nisso. Eu creio. A economia desse país deu um salto 300 vezes. Hoje, o Chile é o maior IDH da América Latina. O Chile tem a capital, Santiago, a capital mais moderna da América Latina. O Chile hoje é um país promissor. A qualidade de vida, o desenvolvimento, os irmãos progrediram. Como é que é isso? É bíblico isso que eu estou falando para vocês. Abra aí em Filipenses,
Senhor Jesus, eu vou ter que encerrar com isso porque o tempo já não deu. Filipenses, capítulo... Senhor Jesus, acho que é o capítulo 4. Filipenses 4, Paulo começa a falar aqui a partir do versículo 10, que muito alegre, muito grato pelos irmãos de Filipe, por terem ofertado para ele. Paulo era um missionário que largou tudo para pregar o evangelho. Então os filipenses ofertaram a Paulo. E ele começa a agradecer aqui, né? No versículo 17 ele começa dizendo: não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Preste atenção nessas palavras. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, com aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Esse princípio nós encontramos lá em Ageu, capítulo 1, nos versículos 6 ao 11. Que se alguém quiser ler, eu vou ler aqui bem rapidão mesmo, só para ficar claro. Ageu, capítulo 1, ó Senhor Jesus, do versículo 6 ao 11. Diz aqui, ó, Ageu: tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Aí ele começa a dizer, né? Considerai o vosso passado. Aí ele diz aqui, ó, no 11: vi a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. E em Provérbios 3, 9 e 10, Senhor Jesus, Provérbios 3, Provérbios 3, versículo 9 e 10, a palavra de Deus diz o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. O que eu estou querendo dizer aqui, irmãos? Nós precisamos ter um espírito de solidariedade com a obra do Senhor. Quando eu digo isso e mostro esses versículos a vocês, eu não estou dizendo que nós vamos, eu vou ofertar agora para que Deus me enriqueça. O sentimento não é esse. O sentimento é de ter um espírito de solidariedade. Eu vou ajudar a obra do Senhor. Mesmo que Ele me faça pobre, mas eu vou suprir. Eu vou consagrar os meus bens para o Senhor. Não importa o quanto. Irmão, eu estou endividado. Usa a tua fé. Oferte. Deus vai tirar você dessa situação. Eu não tenho dúvida disso, irmãos. Eu não tenho dúvida disso. O país está passando por uma maior recessão da história. Irmão, se você ofertar, se você for fiel ao Senhor, se eu for fiel ao Senhor, irmãos, nós vamos passar por essa tempestade no barco e a gente não vai nem sentir. Deus quer provar o seu coração. Deus quer provar o meu coração. Senhor Jesus, não importa a quantidade, o que importa é o nosso coração. Amém, irmãos? Faça essa experiência e depois você me fala. Faça essa experiência. Teste o Senhor. Eu estou endividado, eu estou assim, eu sei que a situação econômica de muitos irmãos aqui está difícil. O país está passando por essa dificuldade, mas eu quero fazer um desafio aqui, irmãos. Oferte. Você vai ver. Deus vai te abençoar. Deus vai poder contar com você. Deus vai contar com você, com o seu salário. Se Deus contar com o seu salário, meu irmão, não vai te faltar salário. Não vai te faltar emprego. Estão 13 milhões de desempregados no Brasil. Deus vai te suprir. Senhor Jesus,
Deus vai suprir os irmãos. Precisamos ser fiéis ao Senhor. É assim, irmãos, é com esse espírito de solidariedade, é com esse sentimento de compaixão, de amor, de cooperação, que nós precisamos e devemos viver a vida do corpo. Amém? Tenhamos essa visão, pratiquemos isso, amando os irmãos, cooperando, vendo os irmãos como nossos membros e com o coração cheio de solidariedade pela obra do Senhor, ofertando. Jesus é o Senhor, irmãos. Amém? E aí? Pequenos grupos, vamos ruminar a palavra em pequenos grupos. Tenho certeza que não foi falado tudo e que os irmãos aí completem a mensagem, né?